você tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, vascaínos e vascaínas, cruzmaltinos e cruzmaltinas que estão ligados aqui no nosso canal, de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Eu me chamo Álvaro Silva, vocês estão ligados, conectados, ligadinhos aqui comigo no canal Vascaíno desde sempre. Já peço para você que não é inscrito, se inscreva, não paga nada, dá essa força para amigo, tá bom? Ativa também as notificações para vocês ficarem sempre informados todas as vezes que eu colocar o vídeo aqui no YouTube e compartilha também para mais vascaínos aí ficarem por dentro, né, do dia a dia do que acontece aí no nosso clube. Se tratando agora, galera, para a gente estar dando início, se tratando então de Dom Ramon e Emiliano Dias, né? É o seguinte, né? Hoje, quinta-feira, aí, ao que tudo indica, o nosso elenco vai se reapresentar, feriadão, mas o nosso Vascão vai trabalhar e Ramon Dias e Emiliano Dias não é diferente. É o seguinte, galera, eles têm contrato com o nosso clube até o fim de dezembro desse ano, porém já com a opção de passe fixada ali ao término da temporada para ser renovado automaticamente até o final da temporada de 2024. Ramon Dias enxerga com ótimos olhos, ele juntamente com Emiliano Dias, a possibilidade de permanecer no Vasco da Gama. Os dois, ambos tinham ali um desejo pessoal na sua vida, na sua carreira, de trabalhar, de atuar aqui no futebol brasileiro, e eles estariam aí satisfeitíssimos trabalhando à frente do nosso cruzmaltino, né? O clube ao qual a gente ama tanto, que é o nosso Vasco da Gama. Fato é que eles estariam aí, entre aspas, né? Assim como mencionou Lucas Pedrosa lá no seu Twitter e também no seu canal, eles estariam, entre aspas, assombrados, né? Estariam assim bobos de ver a magnitude, o tamanho do poder da torcida do nosso time. Fato é que se eles ficarem permanecerem, no caso, no nosso elenco para a próxima temporada, muito se deve aí a nós torcedores, devido às festas que a gente vem fazendo todos os jogos, dentro, fora de casa, aeroporto, recepção, índice aí muito alto nas plataformas da rede social, que é YouTube, TikTok, Kawaii, enfim, o nosso time, a nossa torcida é muito engajada, e se Dom Ramon e Emiliano Dias resolverem permanecer no nosso cruzmaltino, muito se deve, para não falar tudo, a nós, eu e você, torcedores do Vasco da Gama, que eles estão aí encantados com a nossa torcida. Galera, agora pra gente estar mudando de assunto, se tratando aí de São Januário, né, do nosso complexo, do nosso caldeirão, é o seguinte, representantes do Vasco da Gama se reuniram hoje à tarde ali com representantes do Ministério Público do Rio de Janeiro e também com o Procurador-Geral ali do Rio de Janeiro, né, da Justiça do Rio de Janeiro, Luciano Matos, né, na tarde aí dessa quarta-feira. Fato é, gente, que é o seguinte, o Vasco aí avançou para um acordo de TAC, né, com o Ministério Público do Rio de Janeiro. Gente, e é o seguinte, quem mencionou aí esse avanço, esse possível acordo aí, foi um advogado que faz parte do jurídico do Vasco da Gama, Marcelo Figueira, né? Ele disse aí que ao Vasco da Gama cumprir as exigências, né, quando reaberto, São Januário estará aí entre os estádios mais seguros, né, do Brasil, e eu concordo com ele que isso aí é um dado técnico, né? A gente que já vem acompanhando essa situação envolvendo São Januário, a gente sabe as exigências, do Ministério Público para com o nosso estádio, e a gente sabe sim que se essas exigências forem aí cumpridas, né, conforme a determinação da lei, a gente vai estar aí conforme manda o figurino, a gente seria o primeiro estádio aí no Rio de Janeiro com biometria, com reconhecimento facial, com todo esse aparato aí para receber o torcedor, e a gente estaria aí no top, né, no top do Brasil. A gente seria, no caso São Januário, seria o estádio, entre aspas, aí mais seguro, né, para se torcer em solo brasileiro, segundo então Marcelo Figueira aí, que compõe o jurídico, né, do nosso clube. E é o seguinte, a nossa diretoria acredita e o próprio Ministério Público também acreditam que na próxima semana, mais conhecida aí como semana que vem, ambas as partes devam chegar num acordo por esse tão sonhado TAC, né, que é o termo aí, o termo aí de conduta, né? Até me fugiu a palavra agora de tanto falar sobre esse TAC, meu cérebro deu um tique e faltou o TAC. Fato é, termo de ajustamento de conduta, agora eu lembrei. Brincadeiras à parte, gente, fato é que tá tudo encaminhado aí, tudo costurado para que, quem sabe, nos próximos dias, na próxima semana, o nosso clube conseguir aí um acordo juntamente ao Ministério Público, né, para conseguir aí resolver essa novela, essa cileuma, essa minissérie, né, que já virou aí a situação de São Januário. Ainda envolvendo a situação de São Januário, já pegando o gancho, é o seguinte, o deputado estadual professor Josimar,
ele apresentou no dia de hoje aí um projeto de lei que declara São Januário como patrimônio histórico, cultural e turístico, né, do Rio de Janeiro. Então veja aí o que o próprio deputado professor Josimar, falou em relação a esse projeto envolvendo São Januário. Olá pessoal, todo mundo está acompanhando a polêmica envolvendo o Clube de Regatas Vasco da Gama e o judiciário que impediu o clube de abrir o seu estádio. Uma medida que tem na sua liminar uma perspectiva racista, preconceituosa com o entorno do Clube de Vasco da Gama. Quero dizer isso porque nós não comungamos com nenhuma forma de preconceito e discriminação. Estou protocolizando, inclusive, para mostrar o nosso lado e para mostrar e fazer justiça, um projeto de lei que declara como patrimônio histórico, cultural e turístico do estado do Rio de Janeiro o estádio Vasco da Gama de São Januário. Um estádio que tem história, né? Foi o maior estádio do país até o Maracanã em 1950, sediou várias partidas do Brasileiro, da Libertadores e de competições inclusive internacionais, e tem um papel fundamental na sua própria construção, que é a participação junto à comunidade. Não se trata de uma disputa clubística, mas sim de uma necessidade de reparação com a população que ali está e com a torcida que também faz o futebol do Rio de Janeiro e do país ser fundamental. Vamos juntos, está aqui o nosso projeto de lei e apoie a nossa iniciativa de transformar em patrimônio histórico, cultural e turístico do estado do Rio de Janeiro o estado Vasco da Gama de São Januário. Muito bacana, né? Concordo, super concordo. Pô, show de bola. Agora só fica uma dúvida aqui do Álvaro Silva. Eu sou um pouco assim leigo em questão aí de jurídica, né? A gente não é advogado, a gente pesquisa um pouco aqui, ali, coisa e tal. A gente pergunta também, mas eu vou ser sincero, não sou profissional da área. Só que pelo pouquinho que eu conheço, que eu já ouvi falar das pessoas, enfim, que eu já andei conversando, conheço algumas pessoas que trabalham na área, que atuam, né, como advogados, fato é que quando um certo patrimônio é tombado como patrimônio histórico, isso tem uma faca de dois gumes. Porque há um tempo atrás a gente tinha uma grande novela envolvendo a Prefeitura do Rio de Janeiro, justamente por isso envolvendo a fachada histórica de São Januário, que não poderia aí passar por reformas, né? Inclusive uma das pautas da reforma de São Januário seria aí essa situação. Aí agora com esse projeto do professor Josimar, que eu super concordo, a gente fica com a dúvida, será que isso vai atrapalhar a reforma de São Januário, se for aí virar patrimônio histórico? E a gente sabe que se caso virar patrimônio histórico, no caso o estádio, vai passar a se enquadrar numa série de regras e leis, né, que protegem bens e patrimônios históricos para não perderem sua característica. Então eu tenho aí um medo, só uma ressalva nesse ponto, se alguém souber aí pode deixar no comentário, tá? Eu estou até perguntando para vocês mesmo se alguém sabe dessa situação. Eu acho que isso pode atrapalhar em termos aí da reforma de São Januário. Vamos torcer para que não. Mas, porém, todavia, entretanto, a intenção, no caso do deputado estadual, professor Josimar, é das melhores sim, né? Então fica aí o meu apoio. E agora já para a gente estar mudando de assunto, galera, é o seguinte, vamos mudar de assunto, vamos dar aqui Dá uma respiradinha, quinta-feira, né, feriado, né, quem já trabalhou tá em casa, tá bem de boa descansando, com o pezinho pra cima, quem tá trabalhando também tá pensando em chegar logo a hora de ir embora pra casa para justamente fazer isso, descansar. Agora que eu já consegui descansar, já respirei fundo, posso entrar no próximo assunto. Galera, é o seguinte, ontem quem fez aniversário foi simplesmente aí Zanata. Aí você pergunta assim, Álvaro Silva, quem é Zanata? Galera, Zanata completou, no caso, no dia 6 de setembro, mais conhecido como ontem, 73 anos de idade. Na verdade, o nome completo dele é Carlos Alberto Zanata. Ele, gente, foi um grande camisa 8 do nosso clube, um dos maiores meio-campistas da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Inclusive, ele atuou juntamente com Dinamite, é ícone e multicampeão com a camisa do nosso Cruz Maltino. Então, meus parabéns aí ao Zanata, ele que completou no dia de ontem 73 anos. Que Deus abençoe a sua vida e tudo de bom pra você, meu querido. Galera, agora a gente aí... volta. Hoje eu tô maluquinho. É o seguinte, eu vou até dar os créditos, tá, gente? Inclusive a arte que eu coloquei na tela, enfim, é do Pavilhão Cruz Maltino, tá, galera? Então, só para deixar os créditos aqui, é do Pavilhão Cruz Maltinos aí, que fez essa postagem do aniversário de Zanata. Agora sim, mudando de assunto, 3 jogadores, né, do Vasco da Gama foram convocados para essa data FIFA, né, gente? Que são eles, Marlon Gomes, da seleção brasileira, o outro aí é o Gary Medel, pela seleção do Chile, e o Puma Rodrigues,
pela seleção do Uruguai. Vejam as fotos desses atletas aí, como vocês já podem ver, o próprio Vasco da Gama parabenizou, né, no caso, por eles terem sido aí convocados e ainda desejou ali numa postagem no dia de hoje, justamente com essas fotos as quais vocês estão vendo, desejou aí sucesso, né, aos nossos 3 jogadores que estão aí participando, né, de suas respectivas seleções nessa data FIFA. Lembrando que, eu vou ser bem sincero para vocês, viu gente, esse negócio do Vasco tá na zona de rebaixamento, com o jogador do nosso time fazendo parte de seleção, eu acho bem contraditório. A gente numa luta e a seleção chamando jogadores, com exceção do Gary Medel, que realmente esse aí tá jogando muito. Agora, sinceramente, o Puma Rodrigues não apresentou futebol, é porque na seleção do Uruguai eles não devem ter lateral direito nenhum, não é possível, né? Sinceramente, eu gosto do futebol do Puma, mas atualmente eu não convocaria ele para jogar na seleção do Uruguai. E o Marlon Gomes agora aí que tá melhorando, né, o seu desempenho, mas... Porém, todavia, entretanto, a nossa diretoria, então, desejou sucesso aos nossos 3 atletas e eu também desejo, obviamente, só fiz esse parêntese aqui, né, que é meio contraditório, né, a gente está na situação ruim, jogadores nossos estarem sendo convocados, porém, pode ser um sinal aí de uma reação, de uma virada da nossa equipe, né, mostrando que os atletas já estão começando a atuar em bom nível, alto nível, para quem sabe tirar o nosso time dessa situação. Eu prefiro pensar assim, galera, assim prefiro acreditar. Agora, galera, sabe quem está atuando lá no Japão, do outro lado do planeta, inclusive agora pra gente é de dia, né? Pra ele lá já é à noite. É o nosso ex aí atacante, centroavante. Vou ver se vocês vão lembrar. Quando ele fazia gol, ele imitava o dinossauro. É, ele mesmo, o Ranisauro, o Raniel, né? O Raniel, ele que tá sempre falando bem do nosso clube, diga-se de passagem, tá sempre falando muito bem do Vasco da Gama. E é o seguinte, né? Ele, hoje, né, ontem, né, em entrevista ao GE, ao Globoesporte.com, ele acabou ali dizendo, né, que sente saudades do Vasco da Gama, então por isso vou abrir aspas aí ao nosso ex-centroavante Raniel. Tenho o costume de acompanhar todos os times em que passei, mas falo constantemente com o pessoal do Vasco. Foi um clube que criei um carinho e admiração enorme. Joguei lá 1 ano. Mas parece ter sido 3 ou 4. Todo jogador que passa por ali, por aqui, vira vascaíno. Não tem jeito. Fecha aspas aí então para o nosso Ranisauro, né? Mais conhecido como Raniel. Muito obrigado, Raniel. Papai do céu te abençoe aí no Japão, que você consiga aí êxito na sua carreira. Lembrando que o Raniel, quando chegou no Vasco, ele estava muito tempo sem jogar bola. Para muitos ele era um jogador aposentado em atividade. Fato é que ele conseguiu render, fez alguns gols, acabou até mesmo ajudando a gente aí a subir para a 1ª divisão. Galera, agora é o seguinte, para a gente estar aí então mudando de assunto, né? Vamos virar a página. É o seguinte, né? 2 torcidas organizadas do Vasco da Gama realizaram uma ação social muito bacana no dia de ontem, gente. A Nova Era Cruz Maltina e a União Cruz Maltina arrecadaram alimentos para ajudar aí moradores da Barreira do Vasco da Gama, como vocês podem acompanhar na tela então. Um trabalho muito bacana, que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um dos integrantes dessa torcida. Enfim, cada uma das pessoas que estavam envolvidas e empenhadas nesse projeto, que é de ajudar aí pessoas que estão necessitadas, ainda mais quando se trata de alimento, né? Sobretudo ali da Barreira do Vasco. Então, meus parabéns para a torcida Nova Era Cruz Maltina e a União Cruz Maltina. Galera, agora mudando de assunto, virando a chavinha, vamos falar um pouquinho aqui de Vasco da Gama e Fluminense. O nosso elenco, como eu já mencionei, se representa no dia de hoje. E é o seguinte, o Fluminense vai, para essa partida, né, provavelmente vai ter a volta aí de Ganso e Marcelo já no seu elenco, viu gente? Então hoje mais cedo, no caso ontem mais cedo eu falei que Fernando Diniz, né, e Samuel Xavier vão estar fora. Por outro lado, quem deve retornar para esse clássico, então, é Ganso e Marcelo. E ainda se tratando de Fluminense e Vasco da Gama, mas não dentro de campo, fora de campo agora. Ontem se reuniram, na tarde de ontem, no caso, se reuniram para almoçar. Acreditem se quiserem, senhores e senhoras. Se tiverem em pé, senta, toma um copo com água. Mário Bittencourt, isso mesmo, e Jorge Salgado, presidente do Fluminense, almoçou ontem, na tarde de ontem, com o presidente do Clube de Regatas do Vasco da Gama. E é o seguinte, qual foi o assunto em pauta? Foi o complexo do estádio do Maracanã. Mário Bittencourt confessou que teve que aí pedir uma certa autorização para o Rodolfo Landim, que é o presidente do Flamengo. A gente, só para estar recapitulando aqui, esses dois formam aquela duplinha que eu venho sempre falando, patati e patatá, né? Brincadeiras à parte,
presidente do Fluminense com o presidente do Flamengo, em comum acordo, aceitaram então sentar-se à mesa para negociar com o Vasco da Gama em relação ao Maracanã. Quem se reuniu com o Jorge Salgado foi apenas Mário Bittencourt e a pauta foi justamente a utilização do estádio por ambos os times. O acordo que eles estão tentando chegar num denominador comum seria que o seguinte, pelo que eu entendi, parece que se o Fluminense não for atuar no Maracanã, nem o Flamengo, eles pretendem sim liberar o estádio aí, entre aspas, né, deixar o Vasco atuar mais vezes no Maracanã, né, se não for aí, lógico, coincidir com datas as quais eles vão estar atuando. E ele também ressaltou que eles não querem atrapalhar o Vasco, ele ressaltou que se o Fluminense estiver fora de algum campeonato, se o Flamengo também estiver fora de algum campeonato, eles vão deixar o Vasco da Gama utilizar o campo do Maracanã assim. A gente sabe que falar, né, no mundo da falácia, no mundo imaginário, tudo é muito perfeito, tudo funciona, tudo é ok. Só que na hora que a gente coloca o combustível, liga o motor, dá a partida no caso, para começar a andar, que a gente descobre quando tem defeito, quando tem coisa errada nessa história. Então a gente só vai saber realmente o interesse real do Fluminense e do Flamengo com essa historinha de começar aí, dar uma certa liberada no Maracanã para nós vascaínos, no caso, atuarmos lá. Isso me deixa com a pulga atrás da orelha, então não confio muito. Fato é que já é um avanço só dos dois presidentes se reunirem no dia de ontem para falar sobre esse assunto. Pode ser que a gente tenha algumas notícias boas aí no decorrer dos próximos dias ou semanas em relação a esse assunto envolvendo o Maracanã. Vamos lembrar aí, né, que o nosso estádio está fechado já há mais de 70 dias, o Maracanã também se encontra fechado, está passando por reparos no gramado, vai receber a grande final da Copa do Brasil, a final da Libertadores, enfim. Vamos ver aí, passando todo esse auê aí, vamos ver se realmente o Fluminense, juntamente com o Flamengo, vão começar a alugar mais vezes o Maracanã para nós, né, para o Vasco da Gama estar jogando. Lembrando, vou até reiterar, é alugar, né? A gente não pega o Maracanã para jogar de graça, a gente paga e não é pouco, é caro. Diga-se de passagem, e a gente paga para atuar num bem que já é nosso, né? Infelizmente, a gente tem que pagar duas vezes, né? A gente pagou a primeira vez quando construiu, a segunda vez quando reformou, a terceira vez quando reformou de novo. Todos nós cidadãos aqui do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro sobretudo, pagamos por todas essas obras no Maracanã. E agora, para o nosso clube estar jogando, tem que pagar de novo, porque aí o estado, né, alugou, acabou fazendo aí uma concessionária de um bem público, então a gente tem que passar por essa situação. Tem que depender da boa vontade do Fluminense e do Flamengo para jogar no Maracanã, né? Mas então fica aqui o registro, né? Já deixei aí para vocês a notícia. Galera, pra gente estar encerrando esse vídeo de hoje, dessa quinta-feira, depois eu vou brotar aqui, se Deus quiser, com mais vídeo, né? Ontem à noite eu não brotei, porque eu tive alguns problemas técnicos, e outra coisa, eu vou ser bem sincero também, não tinha nada de novidade para trazer para vocês, eu ia trazer a mesma coisa que eu já trouxe na parte da tarde, por isso eu não vim ontem à noite e brotei aqui hoje de manhã. É o seguinte, família, o nosso zagueiro Maicon, né, ele que postou nas redes sociais dele ontem, que ele estava ali malhando, correndo, enfim, mantendo a sua forma no dia da sua folga, a folga dele também não ficou só por aí, viu? Sabe o que o nosso zagueiro Maicon fez? Ele fez, agora como vocês podem ver na tela, ele fez uma visita a um hospital que é referência em tratamento do câncer, no caso ali do tratamento da oncologia, lá na cidade de Barretos, interior de São Paulo, né? Então tá de parabéns o nosso zagueiro Maicon aí, dentro de campo é um líder e ao que parece aí que a gente está percebendo, fora de campo também é um camarada, é um cidadão que se preocupa com o próximo, que tem empatia, né? Que parece estar aí buscando abraçar a causa na luta contra o câncer, né? Só quem já passou por essa situação ou tem algum parente que já passou por essa situação sabe o quão é dolorido e difícil, né, o tratamento dessa doença aí que infelizmente, né, acaba aí tirando a vida de muitas pessoas. Então meus parabéns ao nosso zagueiro Maicon aí, que vem se tornando aos poucos, né, uma referência na defesa do nosso clube, quem sabe se torne também referência fora dos gramados aí, nesse trabalho bonito ao qual ele fez no dia de ontem. Então meus parabéns aí ao nosso zagueiro Maicon. Galera, então, para eu estar encerrando o vídeo aqui, vou só dar uma pincelada para ver se eu falei tudo para vocês, né? Eu falei que Ramon Dias e Emiliano Dias veem com ótimos olhos a permanência no Vasco da Gama até o fim da temporada de 2024. Falei também que o Vasco da Gama, juntamente ao Ministério Público, se aproximaram muito de um acordo, ao que tudo indica nos próximos dias, aí na semana que vem, já pode sair esse acordo pelo TAC, né? O termo de ajustamento de conduta. Também mencionei que o deputado estadual, aí, professor Josimar, apresentou um projeto de lei, né, para fazer São Januário virar um patrimônio histórico do Rio de Janeiro, sobretudo turístico também e cultural.
Mencionei aí o aniversário do nosso ex-meio-campista Zanata, que completou 73 anos de idade. Mencionei também os nossos três jogadores que foram convocados aí para essa data FIFA, Gary Medel, Marlon Gomes e Puma Rodrigues. Mencionei também que o nosso Raniel, sente saudade do Vasco da Gama e virou vascaíno e pensa no Vasco e fala com a galera do Vasco sempre, né? Tá lá no Japão, mas tá sempre ligado aqui no Vascão. Mencionei também aí que a Nova Era Cruz Maltina e a União Cruz Maltina fizeram uma ação muito bacana lá na Barreira do Vasco, arrecadando alimentos ali para ajudar as famílias carentes. E também falei sobre a situação entre Vasco da Gama e Fluminense, dentro de campo e fora de campo, envolvendo aí o Maracanã. E finalizei falando do nosso zagueiro Maicon, que visitou o hospital referência em tratamento de câncer lá em Barretos. Então fica aí o resumo. Tá aqui as notícias para vocês, quentinho, em primeira mão aí, né? Brincadeiras à parte, mais tarde, se eu conseguir, eu vou brotar aí com mais notícias. Valeu, família? Então, é isso aí, tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, o Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis.